boa tarde, né? Nós vamos falar sobre a nossa visita, né, nas escolas, né? A visita que a universidade fez nas escolas. Nós escolhemos a escola Maria Lúcia, né, da Agrovila, né, pelo fato também que é uma escola que fica perto da minha casa e o pessoal lá tem o EJA e também tem o anexo do Ricaldi, né? Então é um pessoal que é um pouco assim considerado mais de periferia. Aí nós resolvemos ir aqui para poder a gente passar assim, a imagem da universidade para eles, né? E foi bem interessante. Já tinha ido um outro grupo lá, né, daqui da universidade, né? Mas para te falar a verdade, para nós foi até melhor, porque nós perguntamos os pontos que eles tinham falado e aí nós falamos de uma outra maneira, explicamos outras coisas que até então não tinha sido explicado para eles, né? E aí foi isso que aconteceu. Então, boa tarde, professor. A gente optou por fazer exatamente em forma de vídeo, que vai ficar mais explicativo e para todo mundo participar, entendeu? A do Aluno tem mais acesso e não ser só se restringir, nesse caso, ao texto, ao relatório, entendeu? Então a gente tomou essa autonomia aí, como disse Paulo Freire, né? De fazer dessa forma. Foi interessante pelo seguinte. Primeiro, para iniciar, eu não posso deixar de falar dos primeiros relatos dos primeiros colegas nossos que foram até as escolas e falaram em sala. Eles abordaram temas ali que, honestamente, eu fiquei assim, um tanto quanto preocupado, decepcionado e tudo, mas não com eles, não com a proposta em si. Porque o que acontece? Quando se vai dessa forma, eu fiquei me questionando, como que eu vou apresentar uma universidade que a gente não conhece? Como que a gente, com menos de 4 meses de universidade, a gente vai falar de uma instituição tão confusa quanto a UFSB? A gente vê colegas nossos veteranos aqui que não conhecem a universidade, porque ela está modificando a todo tempo, professores da mesma forma. Então, assim, para a gente já partiu esse desafio. E a gente optou por, na verdade, a gente fez uma linha contrária àquilo que o relatório estava, não é determinando, mas indicando. A gente, de forma autônoma mesmo, a gente escolheu levar a nossa realidade de vivência, daquilo que a universidade é conosco, e desde a experiência, desde quando nós entramos. Então a gente foi levar para ele algo mais próximo do real. E eu acho assim, como a dona Luzinete está falando, o retorno foi muito bom. Porque a gente ouviu alguns colegas falando que teve, mas o pessoal do primeiro ano não adianta ir, que não quer saber muito das coisas, que o pessoal do segundo ano também não dá atenção, que o do terceiro ano foi o único que parou para ouvir, o único que tiveram perguntas. E eu me questionei por quê? Porque há pouquíssimo tempo atrás, eu vim do EJA da escola pública, a dona Luzinete também veio do EJA da escola pública, todos os demais aqui também conhecem as escolas públicas, e eu era naquela situação daquela mesma forma, no ensino médio, todas as dificuldades do ensino médio e tudo mais. E aquilo, de certa forma, aquela fala me atingiu. Como assim a gente, porque há pouco tempo atrás eu estava nessa situação, entendeu? Fazendo supletivo para poder conseguir o diploma do ensino médio e tal. Como que a gente não quer saber? Então, assim, aquilo de certa forma me atingiu um pouco e desafiou a quando a gente fosse não levar de forma institucional. Não vou chegar lá contando que a UFSB é aquilo que ela promete em relação a seu estatuto, enfim, essas coisas todas técnicas. A gente vai falar da realidade, entendeu? Só que a realidade, não necessariamente nós somos negativos. Então a gente falou de todos os pontos que acontecem de formas muito boas, muito interessantes, e de vários outros pontos que é totalmente incoerente, entendeu? Como uma falsa autonomia, mas que existe aqui um espaço para luta, a gente tem voz, qualquer pessoa que tende a não fazer isso já está indo contra a própria proposta da universidade. Nós falamos de professores, de toda a ideia de permanência, de quem é essa universidade, qual a função dela no território, entendeu? Falamos também a respeito de que é a única universidade praticamente no Brasil, embora seja um modelo confuso, novo, pioneiro, é a única que os subalternizados aqui são a maioria, entendeu? É totalmente miscigenado e tudo mais. E o interessante foi que essa abordagem bem próxima a eles gerou uma interação absurda, principalmente no primeiro ano. Então, assim, vou deixar meus colegas relatarem um pouco do que eles presenciaram lá, mas assim, foi bastante interessante esses pontos, tiveram muitas perguntas, várias outras perguntas que nós não tínhamos respostas. Por quê? Porque nós fazemos parte desse modelo confuso, então não tem como dar resposta de algo que a gente também não sabe, que diariamente modifica pela própria instituição. Então, assim, a gente foi levar para eles exatamente algo mais próximo possível do que a gente considera real, porque é real até esse momento que a gente está vivendo. Mas daqui para frente a gente não sabe por quê, porque a universidade ela passa por essas transformações. E a gente vai ficar relatando agora, nos próximos momentos, como se deu esse contato com eles, essa experiência.
Pegando o gancho na conversa de Léo, do interesse dos alunos, nós primeiros fomos no terceiro ano, depois fomos no segundo ano. E aí a gente ficou pensando se nós iríamos no primeiro ou não, mas eles mesmo praticamente forçaram, né, para nós. Abordou na porta. Exatamente, abordou na porta e falou, né, vocês não a gente também quer saber também. E aí nós fomos expor, né, todos nós falamos, né, aquilo que a gente sabe, como o Léo falou, só fazem 3 meses que nós estamos aqui, aí nós passamos aquilo que é do nosso conhecimento. E nós achamos assim bem interessante. E o pessoal fizeram muitas perguntas, né, foi assim maravilhoso. Aí nós, vou te falar a verdade, nós ficamos até surpresos. Né, João? O que marca bastante é o sentimento de saber que eles entenderam a proximidade que a universidade tem deles, né? Uma frase que me marcou bastante de um aluno do segundo ano, não sei se vocês se recordam, mas é que no final da nossa apresentação, de quando a gente levou esse entendimento para eles de que é possível entrar na universidade, que não é só pelo SISU, sim, que há os colégios universitários, explicamos a respeito dos BIs, dos LIs, as diferenças. E uma frase que marcou bastante dessa aluna foi quando o Léo perguntou, né, se ano que vem nós veríamos alguns deles lá. E ela disse, não, já que é nosso, a gente tem que ocupar sim, vamos ocupar. Vocês se recordam disso? Então, foi uma frase que marcou bastante. A respeito do interesse dos alunos, eu acho que de início, na verdade, até eles entenderem o que a gente quer passar, que a gente não quer passar daquela forma demagógica, a gente quer mostrar mesmo a realidade e a proximidade de que eles estão da universidade, eles compreenderam bem e aceitaram. Não senti nenhuma como se diz, repulsa ou rejeição. E, na verdade, é muito eles fizeram bastante perguntas, mais do que eu imaginava. Alguns a gente, como você falou, alguns a gente não soube nem responder, de tão aprofundados que eles estiveram no assunto. Não foi algo superficial. Ali a gente tocou mesmo no ponto principal que a gente queria, que a gente foi ali mostrar. E na verdade foi muito contrário, a gente percebeu que ao fazer uma abordagem, a gente já está invadindo um espaço que não é nosso. Sim. A gente já está incomodando uma aula de alguém que se predispôs a dar aula. Como que eu vou chegar nesse ambiente? Foi uma coisa que a gente se questionou e conversou bastante, tanto antes quanto depois do trabalho. Como superior, porque a gente sabe que o acadêmico se comporta fora desse campo como um superior, não importa se ele tem 3 meses de universidade ou 2 anos, ele acha que por ter passado a isso, ele não entende que é um privilégio para ele no sistema de competição, ele entende como ele é um superior. E como que eu vou chegar lá de forma institucional e não da universidade, vomitar conteúdo, entendeu? A gente falou muito disso, tipo, fazer um apanhado de um monte de coisa, como se fosse realmente dessa forma. Então, assim, ao buscar essa linguagem bem próxima a ele da realidade, porque eles perguntaram, a gente dava para entender que por mais que passaram outros grupos antes da gente lá, que falaram da forma institucional, eles não sentiam que a universidade era próxima. A noção que dava pra gente, não foi falado isso, mas enfim, era que é como se a universidade fosse algo particular, algo que não nos pertence, algo que não é acessível, entendeu? E voltamos, tivemos um probleminha técnico aqui, a câmera descarregou e o ônibus chegou, então parte do grupo, né, parte imensa do grupo, teve que sair, outra parte está ausente porque está tendo aula agora. Mas a gente vai retomar aqui o que nós estávamos falando. Então, relacionado ao que estava sendo dito antes, aquilo de certa forma me incomodou um pouco, né, na relação da pessoa ir apresentar uma universidade que ela não conhece e voltar com coisas relacionadas, assim, decididas, e determinando que pessoas não tinham interesse, que outras turmas têm. E a gente foi com outra proposta, entendeu? A gente foi de uma forma que é o seguinte, que todo mundo tem um interesse se achar que é acessível. E a universidade, ela é por si só, ainda mais no nosso país, algo visto como elitizado. Então, por que essas pessoas receberiam outras pessoas numa sala de periferia, lugar que elas não costumam ir? É bom frisar, sem julgamentos, mas, né, pelos recortes que a gente vê de opiniões, a gente consegue estar pautando a respeito disso. Como que essas pessoas teriam entendimento daquela realidade? Por que eu aceitaria as palavras daquela pessoa como algo real do que elas estão apresentando? Então, a gente teve essa preocupação realmente. Então, assim, foi um trabalho, ouso dizer, mais fácil que nós já fizemos, não foi, dona Lúcia? Porque a gente foi só ser a gente. A gente chegou lá sendo a gente mesmo, a gente não estava representando ninguém que não fosse aquela experiência que nós temos, a uma proximidade de um povo do qual nós nascemos como, no meu caso, como morador,
desde o início, né, nativa de Porto Seguro, e a Dona Lu como uma pessoa que ela pode dizer por ela mesmo óbvio, mas que se formou exatamente naquela escola. Então, assim, Dona Lu fala agora, né, da experiência geral e tal. Anne, pode vir para cá, a gente já tinha falado de você, Anne? A Anne está chegando agora, ela está tendo outra aula, então, assim, né, metade do grupo saiu também por questões de ônibus, mas enfim, né, faz o que dá, né, professor? Entende aí? Quando nós chegamos lá, né, logo de início, né, aí já falamos para eles o seguinte, que nós estávamos chegando lá com o maior interesse por ali ser considerado periferia, né, e levar a universidade ao conhecimento deles, né, para poder eles sentirem realmente, eles se sentirem assim, gente igual o pessoal da universidade, né, porque até então eles tinham assim uma separação. Né? Eles achavam, como o Léo já falou, eles achavam assim que a universidade estava em outro patamar, né? Então nós vamos levar a universidade para eles do jeito que a universidade realmente é. Exatamente. Né? Então foi isso que nós fomos passar para eles e eles se sentiram assim muito gratificados, né? Agradeceram, pediram para a gente voltar mais vezes, né? Para tirar mais dúvidas, né? Aí nós nos colocamos à disposição deles. Porque eu moro, né, praticamente pegado, né, a escola é uma escola onde eu estudei, né, fui lá, então eu tenho bastante conhecimento e o que deixou a gente assim bem assim interessado é porque eles passaram pra gente assim, nossa, nós ficamos assim mesmo, vou te falar a verdade, viu, professor, ficamos encantados assim com a postura deles, porque são adolescentes, né, e também tem muitas pessoas também que mais velhas, filhos, né, tipo a gente, né, já tem assim também filhos, né, tem sua família e tudo, e mesmo assim eles sentiram assim vontade de fazer o Enem, né, e tentar ingressar na universidade. Exatamente. Um outro ponto interessante foi quando nós chegamos, nós não quisemos, nós não, no momento algum, a gente quis que eles modificassem a forma deles ser, porque pessoas estranhas estavam indo lá falar com eles, muito pelo contrário. A turma estava zoada, como o ensino médio faz zoada, como a universidade faz zoada, como o aluno acadêmico faz barulho, etc. Então tinha aquele clima de barulho, mas a gente não ficou esperando silêncio para falar. Por quê? Porque eles não estão acostumados com silêncio, eles estão acostumados com barulho mesmo, com intervenções. É aquilo que acontece nesses ambientes, porque a gente vivenciou isso para ter propriedade para estar falando. Então, assim, a gente começou a falar junto com eles, da mesma forma. Então, assim, o diálogo chegou a um determinado ponto que simplesmente choveram perguntas a respeito disso. Pessoas perguntando, quando a gente foi falar uma coisa que foi bem interessante, foi relacionada com os componentes dados aqui na universidade. A gente apresentou a universidade como algo realmente pioneiro, que ela passa por transformações, que o que a gente está falando aqui realmente pode ser que mude daqui a um ano, quando eles tiverem acesso e entrarem aqui infelizmente ainda é um método de disputa de vaga. Então, assim, mas mesmo assim, como a gente foi falar dos componentes, que a matemática não é essa matemática, principalmente inicial, a gente só pode falar até onde a gente está vivendo, entendeu? Daqui para frente a gente ainda não viveu, então a gente também ainda não falou. Mas, por exemplo, pegando o conteúdo de matemática de espaço, a gente explicou para eles qual é a perspectiva de se aprender matemática, eles ficaram encantados. Foge esse sistema todo tradicional que a gente está acostumado no ensino médio, essa parada europeia, de uma forma geral, fórmula que a gente faz e não entende, certo valor, mas não sabe nem o que fez. Quando a gente falou que a gente aprendeu a partir de povos indígenas, cortando papelzinho no chão, fazendo trançado, entendendo a matemática por trás daquilo, cara, o retorno que eles deram assim, tipo, em perguntas, e nossa, é assim mesmo, nossa, que legal e tal, foi muito gratificante, entendeu? Não pra mim só, em ver que eles entenderam que realmente isso aqui é diferente. Pode, em vários momentos, ser um diferente ruim, porque, como a gente disse, o que está em transformação, não dá pra falar como vai ser, né, e tal. Mas de toda forma a gente falou exatamente do componente de universidade e sociedade, que basicamente a gente vai discutir, não é que tem um professor passando só para teoria, não, a gente vai levar a nossa vida, a nossa vivência, vai discutir isso em sala, como foi feito desde o início da sua aula até agora, que sim, que nós vamos ter conteúdos com professores mais conservadores, mais técnicos, mas que a gente tem voz, que isso não é tido aqui como normal, que isso aí é tido aqui como algo que foge à proposta da universidade. Então essa autonomia que o aluno aqui realmente tem, por mais que não seja aceita por todos, mas ela deve ser exercida. E esse lance que o João tinha falado anterior, antes de sair, que a necessidade de ocupar essa universidade com pessoas do território, deixando bem claro que não é preconceito algum com pessoas que vêm de outras regiões e que muito menos o Enem é muito bom porque ele oxigena muito, mas que essa universidade ela tem um comprometimento com o território, por mais que ela não atenda, por mais que ela se mantenha fechada, por mais que ela não faça um trabalho de explicar para a comunidade o que é um CUNE,
entendeu? Porque muitas pessoas às vezes sequer conheciam o que é o CUNE, achavam que era só pelo Enem mesmo, que não podia submeter nota em nada, ficaram assim extremamente interessados em buscar conhecimento a respeito do CUNE, entendeu? Eu até vou propor para o nosso grupo uma coisa adicional de entender de fato o que é o CUNE e ir lá novamente falar, o CUNE é isso, para fazer ter o acesso, você tem que fazer de tal forma, porque assim, como que eu vou falar que essas pessoas não tiveram interesse de informações que ficam retidas nessas 4 paredes do campus? Como a gente sabe que acontece muito, o senhor mesmo estava falando em aulas, que é um conhecimento que muitas vezes preenche currículos escolares de professores, glorifica trabalhos de reitores, mas que não serve para a população de fato, entendeu? E eu concordo muito com isso, porque a gente vê isso em muitos momentos aqui. Então assim, pra gente foi muito legal falar muito próximo, não ter que tentar modificar a forma que a gente é para poder ter acesso, não, ser a gente e ver um retorno assim bem gratificante deles, enquanto entendendo um pouco, muito pouco da universidade, mas é muito pouco que a gente só tem pouco para passar, entendeu? Não foi por falta de interesse, muito pelo contrário, como a dona Lu colocou, que pessoas, quando a gente passou em 2 salas, a gente achou que de repente, o pessoal estava em prova nessas salas, 1, 2, 3... Eles estavam fazendo prova, ou seja, foi uma dificuldade a mais e mostrou o quanto eles estavam interessados. Por quê? Fazendo prova, fizeram questão depois da prova, praticamente chamar a gente para ir nessa última sala, porque a gente, por questão de horário, ia acabar não indo, porque também a gente não queria atrapalhar o horário da prova. Então, assim, isso faz o contraposto, entendeu? Foi muito legal, obviamente. Pegando o ponto final que eu falo pra caramba, né? Mas assim, não é nenhuma crítica vazia, pegando até o que o próprio Luiz, ele motiva muito, a criticidade, a opinião. Embora tenha achado o trabalho excepcional, eu realmente parei para pensar e eu questiono esse trabalho ser feito nesses primeiros quadrimestres, porque a depender desses alunos, o que eles forem falar daquilo que eles não conhecem, pode fazer mais mal para a comunidade do que bem, entendeu? Eu penso isso pelas formas que eu ouvi de outras abordagens e aquilo que eu tenho de receio, que essas pessoas acabem, na verdade, não colocando sementes ali de dúvidas, de coisas boas, e sim colocando a universidade como mais longe ainda daquilo que as pessoas já têm, entendeu? Eu falo com propriedade porque eu vivenciei aquilo ali, eu vivencio aquilo também ainda, entendeu? Mesmo que de outras formas, mas eu questiono um pouco isso. Então, assim, fica uma sugestão eu acho um trabalho excepcional que ele tem que acontecer, mas eu hoje repenso se ele teria que ser feito no primeiro quadrimestre ou seria um trabalho após praticamente 1 ano de formação geral, que eu acredito que a pessoa já passou a ter mais conhecimento. É o único ponto, embora eu tenha achado super proveitoso, entendeu? Tenha um compromisso, assim, de levar para eles explicações práticas de como se inscrever no CUNE, como funciona, algo que eu também não sei, mas que eles se interessaram muito, e pode ser algo como a dona Luzinete mora do lado da casa, a gente pode estar fazendo extra-universidade, de explicar para eles, exatamente, vocês tomam esses procedimentos aqui, quando vocês fizeram a prova do Enem, anota, coisas que eu também não sei. Eu poderia ter ficado de fora, inclusive, mesmo como pertencente desse território, eu poderia ficar de fora por não ter conhecimentos que eu podia concorrer pelo CUNE, que a nota tende a ser mais baixa. Então, assim, o outro ponto e último é porque a gente se sente, de certa forma, também pairando com o contraditório e a nossa incoerência. Como que eu vou falar para aquelas pessoas que a universidade contemplam elas, todas elas trabalham, estudam à noite e a entrada agora é à tarde? E como que eu vou falar isso porque agora querem colocar uma entrada para amanhã? Ou seja, a própria universidade dessa transformação, ela tende a segregar. Então a gente está ali, de certa forma, sendo até de certa forma quase que usado pela UFSB para ser incoerente, de colocar como se não a universidade ela vai contemplar vocês todos, mas só você vai ter que estudar de manhã, deixar de trabalhar, deixar de cuidar do seu filho, deixar de... Então assim, são várias questões que serem trabalhadas, mas a gente agora, como alunos, como pessoas, agregando aos movimentos estudantis que já existem e tudo mais, a gente também vai estar sempre aprendendo mais com isso. Então assim, a experiência foi muito boa pessoalmente dizendo, entendeu? Eu acredito que o nosso grupo todo, embora não está todo mundo aqui, ficaram assim, foi muito bom para a gente. Eu espero realmente que para as pessoas da escola tenha sido tão bom quanto agregaram para a gente, porque para a gente pessoalmente, retórica, conhecimento de território e tudo mais, foi assim, excepcional, entendeu? Então, falo muito, tive que falar um pouco mais mesmo, porque faltou muita gente e tal, mas é isso que a gente queria falar, Luiz. Um grande abraço aí. Um abração, Luiz. Fica com Deus. E a gente espera que a gente encontre você aí no próximo componente. Em outros componentes, exatamente. Né? Porque a gente, o que é legal nessa aula é o seguinte, o embate de ideia e de crítica, ele é estimulado, entendeu? Eu sempre disse pessoalmente já, isso não é puxação de saco, é estimulado. Não importa a sua opinião, não importa das outras pessoas, mas vai ser debatido, vai ser posto, vai ser... Então assim, eu acho que isso é perfeito com daquilo que a universidade propõe, entendeu? Então eu acho genial essa pegada da universidade, por mais que no momento ou outro as pessoas discordem, como sempre vai acontecer mesmo, como é sadio, exatamente. Se todo mundo concordar, alguma coisa está errada, né? Então tá bom, a gente está encerrando aqui, que a bateria vai acabar de novo, entendeu? Mas tá bom, um grande abraço aí e até o próximo quadrimestre.
Amém.